aí, turminha? Vamos para mais uma aula? Bom, peguem suas apostilas, página 183 na disciplina de matemática aí, que hoje nós vamos falar sobre ideias de estatística. Mas o que são ideias de estatística? Nós vamos ver agorinha, mas antes vamos fazer uma oração? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma aula. Faça com que possamos, Senhor, aprender e compreender tudo que aqui for trabalhado. Esteja conosco, com os nossos familiares, cuidando e abençoando. É o que te pedimos, agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, na apostila de vocês, na página 183, fala aí sobre o IBGE. E aí fala assim, o IBGE é responsável pela maior parte dos dados estatísticos do Brasil. Em relação a esse assunto, uma das dificuldades de encontrar dados numéricos reais e exatos é que o censo não acontece todos os anos, nem pode ser realizado em qualquer momento. Bom, nós temos, por exemplo, os dados da quantidade de habitantes que vivem no país, né? Então, esses dados eles são feitos pelo IBGE. Em determinados anos, são feitos através de pesquisas, e aí eles chegam a um número real. Nos outros anos, são feitos por amostragens, né? E essas amostragens quer dizer que parte da população foi pesquisada e parte não foi. Por isso, eles tiram aí uma base para poder ter uma ideia de quantos habitantes tem o país. É só um exemplo. Nós temos muitos outros exemplos de estatística. Por exemplo, em anos eleitorais, aqueles dados que são, aquelas pesquisas que são feitas, né, nunca pesquisam toda a população, e sim uma parte, e dessa parte eles conseguem aí identificar, chegar a uma conclusão, a um dado estatístico, né, para poder ter a ideia do que está acontecendo, do que está se passando pela cabeça das pessoas em relação às eleições. Beleza. Mas na nossa apostila aí nós temos um dado bem interessante, né, está grifado aí de azul, e nós vamos trabalhar ele agora. Diz assim: o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1994. Antes disso, sua conquista do título havia sido em 1970. Se somarmos 1970 mais 1994, obteremos 3.964. Aí nós vamos ver agora a segunda situação. Olha só. A Argentina venceu a Copa do Mundo em 1978 e o fez novamente em 1986. Somando 1978 mais 1986, chegamos a 3.964. A outra situação. A Alemanha, por sua vez, ganhou a Copa em 1990. Antes disso, foi em 1974. Somando 1990 mais 1974, 3.964. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002 e também foi o vencedor da Copa de 1962. Conferindo 1962 mais 2002, 3.964. Mas o que isso quer dizer? Bom, olha só. Seguindo essa lógica, estimava-se que o ganhador da Copa de 2010 seria o mesmo da Copa de 1954. Ou seja, 1964 mais 2010 seria 3.964. Neste caso aí, então, a Copa do Mundo de 1954 foi vencida pela Alemanha. Então, de acordo com essa estimativa, o campeão da Copa de 2010 seria a Alemanha, que é quem havia vencido em 1964. Mas, olha só o resultado aí, infelizmente, ou felizmente para a Espanha, né, essa estimativa não funcionou. Porque quem ganhou a Copa do Mundo aí de 2010 foi a Espanha, né? E aí a nossa apostila finaliza aí dizendo assim, que triste mesmo foi em 2014, onde o Brasil perdeu aí para a Alemanha por 7-1, né? E achamos que ninguém chegou a estimar aí um placar tão elástico em uma semifinal de Copa do Mundo aí, onde o Brasil jogava em casa, né, mas acabou perdendo por 7-1. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu quero chamar a atenção para uma palavrinha que está aí na terceira linha do segundo parágrafo, que diz assim, ó, será que essa estimativa funcionou? Mas o que é uma estimativa? Você sabe o que é uma estimativa? Não? Então, vamos ao dicionário? Significado de estimativa. Substantivo feminino.
Cálculo de valor aproximado, avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa. Estimativa de prejuízos. Conjectura, avaliação sobre alguém ou sobre alguma circunstância, baseando-se nas evidências ou nos fatos disponíveis. Etimologia, origem da palavra estimativa. Feminino de estimativa. Sinônimos de estimativa. Estimativa é sinônimo de parecer, consideração, aproximação, cálculo, cômputo, avaliação, arbítrio. Antônimos de estimativa. Estimativa é o contrário de exatidão, precisão, certeza, correção. Definição de estimativa. Classe gramatical. Substantivo feminino. Separação silábica. Va. Plural. Estimativas. Exemplo com a palavra estimativa. Austrália aumenta a estimativa de exportação de carne bovina brasileira. China revisa estimativa de crescimento de 2014 de 7,4% para 7,3%. Minha estimativa é que 150 pessoas tenham participado da festa de casamento. Outras informações sobre a palavra. Possui 10 letras. Possui as vogais A e I. Possui as consoantes MSTV. A palavra escrita ao contrário. Avidamite-se. Rimas com estimativa. Iniciativa. Primitiva. Afirmativa. Exclusiva. Objetiva. Contemplativa. Negativa. Especulativa. Cativa. Locomotiva. Restritiva. Figurativa. Tentativa. Retentiva. Maniva. Ativa. Alternativa. Conviva. Estiva. Diva. Compreensiva. Viva. Esquiva. Deriva. Então, olha só, viram aí o que é estimativa? De acordo com o nosso dicionário aí, então, resumindo, estimativa é um cálculo de valor aproximado. É uma avaliação aproximada. Então, não é necessário que um valor estimado ele seja um valor correto, tá? Apesar de que nós vimos aí também que estimativa ela não é certa ou errada. Na verdade, ela pode ser uma boa estimativa ou uma estimativa ruim, né? E aí na página 184 da apostila de vocês encontram aí essa definição, olha só. Nesse sentido, é importante lembrar que há estimativas boas e estimativas ruins. Em ambos os casos, sempre existem a possibilidade de erros, certo? Seja de estimativa boa ou estimativa ruim, há uma possibilidade de erro. Assim, quanto mais você se aproxima do valor real ou exato, melhor é a sua estimativa. Então, a estimativa ela não tem correta ou errada. Ela é uma estimativa boa ou estimativa ruim, de acordo com que ela mais se aproxima do resultado correto. Para você ver que essa estimativa aí citada na apostila de vocês da página 183 foi uma boa estimativa, né? Porque se nós lembrarmos aí da Copa de 2010, a Alemanha, que de acordo com os estudos lá seria a campeã, ela chegou entre as 4 semifinalistas. Então, foi uma boa estimativa aí, certinho? Bom, mas para concluir a nossa aula, vocês irão resolver agora as atividades da página 184, a questão 11 e 12, tá? Qualquer dúvida, releiam com atenção aí o texto explicativo para que vocês possam responder de maneira correta, certinho? Então, bons estudos e até a próxima.